E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula aqui de filosofia. Hoje o nosso tema vai ser consumo e consumismo. Eu quero perguntar para vocês: o que vocês compraram hoje? Qual é o próximo sonho que você tem a realizar, né? Quanto custa esse sonho? Responde aí depois, né? O que você quer comprar futuramente que tem esse sentimento de sonho, de prazer em realizar? Conta aí pra mim depois que eu quero saber. Nós vamos falar sobre consumo e sobre consumismo, né? Seguindo a linha da aula passada, trabalho e alienação e consumo, que deveria estar presente num capítulo só, mas eu dividi em dois porque eu achei bastante longo. Só que eles têm muita coisa em comum, beleza? E claro, nós também temos que falar sobre desenvolvimento sustentável, sobre sustentabilidade, sobre consumo consciente, né? Então cabe muito bem a esses temas serem estudados juntos. Então, nós precisamos entender primeiramente o que nos motiva a comprar, não é? Por que nós temos esses sonhos, essas vontades, e sempre elas estão relacionadas com algum bem a ser comprado, né? Então, raciocine aí comigo, reflita aí comigo. O seu sonho, ele tem um preço e ele tem um lugar aonde você vai comprá-lo, né? Engraçado isso. Por que será que nós temos isso, né? Por que nós seguimos esses tipos de sonhos, né? Porque sempre os nossos sonhos têm um valor e um local aonde ele está. No consumo, a compra está diretamente relacionada com a satisfazer, né, uma necessidade pessoal, aquilo que eu preciso, que eu necessito. Então, eu preciso de alimento, eu vou no supermercado e compro o alimento. Eu preciso de vestimenta, eu vou até a loja e compro a minha vestimenta, não é? Eu preciso de um veículo para locomoção, eu vou lá e compro este veículo. Isso é consumo, certo? Eu preciso de medicamento, você vai até a farmácia. Eu preciso de cortar o cabelo, fazer a barba, inclusive eu preciso. Eu vou aonde? No salão, eu vou fazer aquele produto, eu vou consumir esse produto. Isso é um consumo normal, natural, que todos nós fazemos. Não tem nada de errado com isso. Errado é o consumismo. Sempre que a palavrinha ismo terminar em qualquer palavra, você sempre vai entender que é algo ruim, algo pejorativo, algo que não é tão saudável assim. Já no consumismo, quem adquire o produto, ele não precisa desse produto para aquele momento. Geralmente, isso está o que? Está sendo motivado essa compra por causa de alguma necessidade. Geralmente, as pessoas colocam nesses produtos algum sentimento que lhes falta. Então, isso é uma forma o quê? De dependência. Então, para se dar aquele minuto, aquele momento de alegria, de satisfação, o que se faz? Corre para as compras, não é? Então isso é muito mais comum do que se pensa. Muitas pessoas utilizam daquela frasezinha, eu estou me presenteando, né? Mas na verdade isso pode se caracterizar como um problema muito sério. Essa compulsão, ela surge principalmente ali na época da Revolução Industrial, onde houve essa ruptura, essa mudança no que diz respeito à produção de produtos e a consumo. Porque antes você não tinha esse ideal, você consumia produtos, consumia, mas eram geralmente produtos feitos em casa, feito por algum familiar ou um produto produzido na sua própria casa, no seu próprio
na sua própria propriedade. Você não tinha um lugar especificamente que você ia lá e comprava todo e qualquer tipo de produto. Então, quando você tem essa mudança, essa revolução que acontece na sociedade, você tem uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento. E isso surge a partir dessas revoluções que ocorreram. As chamadas revoluções industriais, revolução técnico-científico, tudo isso foi gerando essa ânsia de consumo do ser humano. Então, essas mudanças, elas geraram uma alienação na população. O que, que é alienação? Alienação é quando a pessoa não tem mais domínio sobre as suas próprias decisões. Então, as pessoas estão alienadas. Por quê? Porque elas não conseguem mais discernir o que eu preciso e o que eu não preciso, não é? Então, isso é chamado de alienação. E está na alienação a grande causa do consumismo. Então, nós não temos mais muitas necessidades que o consumo não possa suprir. Não é? Então, quando as necessidades pessoais, aquilo que é necessário realmente são supridas, vem o que? Vem o supérfluo, vem o que? Vem aquilo que é só para satisfação pessoal, satisfação do ego, satisfação da imagem, a aparência. Tudo isso está relacionado com o quê? Com a alienação. Eu quero o corpo da TV, eu quero a roupa da TV, eu quero a casa que aparece na televisão, eu quero o perfume de determinado artista, né? Eu quero parecer isso. Então isso é veiculado para que a população o que compre, certo? Então imagine alguns produtos que há 10 anos atrás você não tinha a necessidade, mas hoje você não vive sem. Né? Há produtos de 20 anos atrás que era coisa assim, um e outro que possuía, ninguém fazia questão, era legal, era interessante, mas hoje todo mundo tem. Né? E a vida está se tornando isso. Você pode pensar colocar esse produto, o aparelho celular. Né? Você, 15 anos atrás, nem todo mundo tinha um aparelho celular, né? Eram os adultos, alguém que possuía dinheiro, porque não era barato. Não era barato você fazer ligações, né? Nem todo mundo tinha acesso ao aparelho celular. Então você imagina essa construção de uma necessidade e faz com que hoje todos tenham um aparelho celular, inclusive crianças. Crianças que não aprenderam a ler ainda, não aprenderam a escrever, os pais já entregam nas mãos delas esses aparelhos. E, por incrível que pareça, elas conseguem mexer, fazer muito mais coisas do que nós adultos. Então, foi se criado essa necessidade. Para que hoje nós possamos ter, nós precisamos ter a necessidade, o aparelho quebra, você no mesmo dia que o aparelho quebrou, você vai lá, se endivida, mas não fica sem o aparelho celular. Né? Então, não só o aparelho celular, diversos outros produtos foram criados e a necessidade deles foi muito bem trabalhada nos veículos de comunicação. E hoje você não vive sem esses aparelhos, sem esses produtos, certo? Então você vai observar diversos produtos que tem na tua casa aí mesmo, que foi construído esse produto, a necessidade dele, não é? Daí aqui o texto de vocês que está na plataforma vai estar especificando, né, de uma forma mais simples até esse texto aqui, né? Daí depois vocês vão pegar e vão fazer a leitura para realizar as atividades. As atividades estão todas presentes no texto, a resposta, certo? Consumo consciente. Tem como eu ser consciente no meu modo de consumir?
né? Então, essa aula, gente, não entenda como uma aula que eu estou falando mal do consumo, que nós não devemos consumir nada, que nós devemos entrar numa comunidade onde não se tem o consumo, onde nós vivemos apenas para a nossa subsistência. Não estou falando disso. Nós, seres humanos, precisamos de consumir, nós precisamos comprar, nós precisamos ter os nossos aparelhos celulares, nossos computadores, os nossos TVs Smart 50 polegadas, que eu quero muito. Nós precisamos ter as nossas casas, os nossos veículos, mas o que mais importa é a sobrevivência, né? Como o ser humano vai ainda conseguir viver neste planeta se ainda continuarmos com o nosso alto poder de consumo que nós temos hoje, não é? Então, antes de consumir, antes de irmos às compras, antes de possuir um produto, nós devemos fazer quatro perguntas, né? O que, por que, como e de quem consumir. Então, se você faz essas 4 tipos de perguntas em relação ao consumo, quando você for comprar alguma coisa, né? O que eu vou consumir, por que eu vou consumir este produto, como eu vou consumir este produto e de quem, né, eu vou comprar este produto. Né? Porque não é simplesmente eu ir na loja e retirar esse produto e consumir. Né? O consumo consciente, ele parte do princípio de quê? De que eu tenho consciência daquilo que eu estou consumindo, quanto esse produto custa, quanto de recursos naturais esse produto possui. Né? Qual será o impacto na natureza por eu estar consumindo este produto. Entenda, nada que você consuma surgiu do nada. Né? Foi necessário recursos, foi necessário matéria-prima, foi necessário trabalho, energia, água. Né? Então, eu vou colocar uma foto aqui mais para frente do vídeo, que você vai ver a quantidade de água que é utilizada na produção de alguns produtos importantes que nós utilizamos. Né? Entenda que a maior quantidade de água usada no nosso planeta está dentro da agropecuária, dentro da indústria, dentro do comércio. Por quê? Porque eles consomem uma quantidade de água muito maior. Né? Então, cada produto que você tira da loja, você não está apenas consumindo aquele produto, mas você está consumindo toda a matéria-prima que foi usada para a produção daquele produto. Né? Então, por isso nós temos que ter consciência, porque não é um simples aparelho eletrônico que eu estou tirando da loja. Eu estou tirando diversos outros componentes naturais que foram retirados da natureza, que foram usados no trabalho, muitas das vezes até trabalho escravo. Então nós temos que ter essa consciência, beleza? A forma de consumo consciente, ela pode ser feita no nosso próprio dia a dia, né? Nós devemos observar esses impactos na compra e também no descarte destes produtos, né? O que eu acabei de falar agora. Então, o desenvolvimento sustentável ele foi um conceito criado pela ONU, Organizações das Nações Unidas, que é um órgão internacional composto por 5 países que são mais importantes ali, mas a gente tem que entender que a ONU é a organização dos Estados Unidos, né, gente? A gente não pode ser iludido dessa forma. Né? Essa expressão desenvolvimento sustentável ela é utilizada para designar um modelo econômico que busque conciliar desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente. Né? Meio complicado, mas eles são, né, e eles criam os termos deles achando que nós vamos acreditar. Né? A Organização das Nações Unidas define desenvolvimento sustentável como
aquele que satisfaz as necessidades do presente, da atualidade, sem comprometer sem comprometer as gerações futuras, né? Então é isso que a ONU entende como desenvolvimento sustentável. Esse conceito ele foi apresentado em 1987 por uma conferência da própria organização, né? E este estudo é chamado de o nosso futuro comum, né? Então hoje nós vivemos uma questão pandêmica, né? E muita coisa mudou e nós hoje estamos chamando tudo que nós temos que viver, distanciamento, máscara, álcool gel, como o nosso novo comum, até por um período bastante tempo. Então, a ONU ela estabelece algumas ideias em relação a isso. A 1987 tinha muito essa discussão em relação ao meio ambiente, à preservação, e a Organização das Nações Unidas cria então diversos parâmetros, diversas ideias para ajudar a formar o pensamento em relação a isso. E uma dessas recomendações está o quê? A preservação do meio ambiente para as futuras gerações, a diminuição da fome e da pobreza. Por quê? Porque a degradação ambiental, segundo algumas pessoas, alguns estudiosos, ela está relacionada diretamente com a pobreza, porque grande parte da população ainda vive abaixo da pobreza, ainda se alimenta com aquilo que é mais barato, vive em regiões completamente insalubres, sem saneamento básico, sem água potável, saudável, né? Consumindo aquilo que o salário deles consegue pagar, né? Não tendo nenhuma liberdade ou dignidade em si, né? Então isso é uma preocupação gigantesca, né, com relação à preservação mesmo do meio ambiente, porque nós não podemos falar em distribuição de recursos naturais sem falar de problemas sobre desigualdade social, não é? Porque nós precisamos entender que existe uma parcela gigantesca da população que não tem acesso a coisas necessárias, a coisas importantes, né, que a minoria da população tem acesso, não é? Então nós não podemos falar de coisas que eu vou falar posteriormente para pessoas que não têm condições de ir ao supermercado e escolher um produto que não seja tão industrializado assim, que vai ser muito mais caro, né? Então nós temos que realmente, né, como o texto de vocês diz, para construir sociedades sustentáveis, é necessário ter por princípio a equidade econômica, a justiça social, o incentivo à diversidade cultural e defesa do meio ambiente, né? Então, esses são parâmetros fundamentais para se ter uma sociedade sustentável, que é o que o desenvolvimento sustentado prega e quer, né? Então, o princípio da sustentabilidade propõe o crescimento econômico, não deve provocar a degradação ambiental ou o esgotamento de recursos naturais. Dentro do sistema atual, em que a base está na sociedade do consumo, nós hoje estamos sempre pensando qual é o produto que nós vamos comprar posteriormente, qual vai ser meu próximo endividamento, né? Nós estamos pensando rotineiramente, o que eu vou comprar quando eu terminar de pagar este produto, né? Então isso nós chamamos de sociedade do consumo. As pessoas vivem para quê? Para consumir. O trabalhador trabalha para quê? Para consumir, né? E infelizmente é isso. E principalmente as pessoas de baixa renda, elas trabalham para consumir, né? As pessoas que mais compram produtos são as pessoas de baixo poder aquisitivo, tá certo? Este conceito parece ser inviável do ponto de vista prático, o conceito de sustentabilidade, porque, convenhamos, a população não tem acesso a esse tipo de ideia, elas não estão
não estão pensando em sustentabilidade. A grande massa da população não pensa isso, né? Eles pensam no quê? No trabalho, na rotina diária, na correria do dia a dia, de buscar o salário todos os meses para poder colocar comida dentro de casa. É isso que o povo pensa, né? Eles não pensam se o amanhã terá condições, se as próximas gerações terão acesso a recursos naturais. Por quê? Porque a vida deles não tem espaço para isso. Eles precisam lutar, correr atrás do seu sustento, infelizmente. Pois o crescimento econômico teria que ser limitado para alcançar o objetivo proposto. Então, gente, sustentabilidade ela é algo muito bonito de se pensar, né? E de se propor métodos para se ter mesmo um desenvolvimento sustentável. Porque não é simplesmente dizer para a população o que deve ou não consumir, não é? E para que isso possa crescer, né? Para que nós possamos ter um desenvolvimento em si que não vai degradar o meio ambiente, que não vai reduzir os recursos naturais a nada, né? Que é isso que existem estudos falando, né, que vai se acabar a água potável, que vai se acabar os recursos naturais, logo logo não teremos mais florestas de pé por causa da degradação ambiental. Então tudo isso são estudos e ideias que estão aí presentes, né? É uma realidade nossa. Nós não podemos fugir disso, mas nós também precisamos repensar muitas coisas e não é para a população, não é para as pessoas que consomem o produto. Nós devemos ter uma mudança estrutural em toda a base. Não é só o consumidor. É claro que se o consumidor não comprar, você não tem o produto. Mas nós devemos pensar o quê? Em toda a malha, né? Em toda a malha industrial, toda a malha da agropecuária. Por quê? Porque tudo isso importa, né? Eu vou fazer uma leitura de um texto aqui que entendam, é a opinião do autor. Mas eu achei bastante pertinente e depois vocês concluam as opiniões de vocês. É claro que hoje nós devemos fazer sim esses questionamentos, nós devemos sim falar sobre crescimento sustentável, sobre desenvolvimento sustentável, mas nós também precisamos observar quem realmente tem mais impacto nas questões ambientais, porque a população em si ela não tem tanto impacto na questão ambiental. Vocês vão ver de acordo com este texto, certo? Alguém em sã consciência acharia que um catador de lixo pararia Hitler? Ou que compostagem acabaria com a escravidão, ou traria a jornada de 8 horas de trabalho? Ou que cortar lenha ou carregar água tiraria as pessoas das prisões czaristas? Ou que dançando nuas em torno de um fogo teria ajudado a pôr em prática o ato do direito do voto em 1957, ou o ato de direitos civis em 1964? Então, por que agora, com todo o mundo em jogo, achamos que podemos salvar o mundo com soluções pessoais? Parte do problema é que temos sido vítimas de uma campanha sistemática de desorientação. A cultura do consumo e da mentalidade capitalista que nos ensinou a substituir os atos de consumo pessoal por resistência à política organizada. O filme Uma Verdade Inconveniente ajudou a criar uma consciência sobre o aquecimento global. Mas você notou que todas as soluções apresentadas pelo filme são relacionadas ao consumo pessoal?
trocando lâmpadas, calibrando pneus, dirigindo menos. E não tinha nada a ver com diminuir o poder das empresas ou interromper o crescimento da economia que está destruindo o planeta. Mesmo que cada pessoa nos Estados Unidos fizesse tudo o que o filme pede, as emissões de carbono nos Estados Unidos teriam uma redução de apenas 22%, sendo que para que o planeta não entre em colapso, é necessário que todo mundo reduza 75% das emissões de carbono na atmosfera. Ou vamos falar da água. Nós ouvimos tantas vezes que o mundo está ficando sem água. Pessoas estão morrendo de sede por falta de água. Os rios estão acabando por falta de água. Devido a isso, precisamos tomar banhos mais curtos. Vê a desconexão? Por tomar banho, sou responsável por secar aquíferos? Bem, na verdade, não. Mais de 90% da água usada pelos seres humanos é utilizada pela agricultura e pela indústria. Os restantes 10% são divididos entre os municípios e a vida dos seres humanos individuais. Coletivamente, os campos de golfe usam tanta água quanto os municípios. Pessoas, tanto as pessoas humanas e os peixes, não estão morrendo porque o mundo está ficando sem água. Eles estão morrendo porque a água tem sido roubada. Ou vamos falar de energia. Nos últimos 15 anos, a história foi a mesma a cada ano. O consumo individual, residencial, carro particular e assim por diante, nada mais é do que cerca de 1/4 de todo o consumo. A grande maioria é comercial, industrial, empresarial, agronegócio e do governo. Por isso mesmo, se todos nós andássemos de bicicleta e tivéssemos fogões a lenha, o impacto seria pouco significativo sobre o consumo de energia, aquecimento global e poluição atmosférica. Então, gente, o governo, ele e todo o restante aqui, eles consomem uma energia gigantesca. Eu tenho exemplo da própria burocracia do Estado, do governo, que todos os anos nós temos que mandar 2 cópias de todos os documentos, e não é só uma questão de uma secretaria, mas em todas as secretarias. Todos os anos se acumulam toneladas e toneladas de papéis nos arquivos do governo. E eu te pergunto, da onde são tiradas essa quantidade de papel? Porque se fala de sustentabilidade, se fala de redução de recursos naturais, mas o próprio Estado não tem essa consciência. Então nós temos que fazer esses questionamentos, nós temos que fazer essas reflexões. Voltando ao texto. Ou vamos falar dos resíduos sólidos, os lixos que são retirados de nossas casas. Em 2005, a produção de resíduo per capita municipal, basicamente tudo o que é posto fora na calçada, foi cerca de 753 quilos. Vamos dizer que que um ativista radical de vida simples, vamos ter esse exemplo, que você seja um ativista radical de uma vida simples, e você vai lá e reduz o seu resíduos sólidos, os lixos da sua casa, a zero. Por quê? Você vai reciclar tudo que você produz de lixo. Você vai usar sacolas de pano quando você for ao supermercado. Você vai consertar os seus aparelhos eletrônicos. Seus dedos vão sair para fora no seu tênis velho, porque você não vai comprar outro calçado. Você vai reciclar até as suas roupas, seus calçados.
Isso tudo ainda não vai ser suficiente. Apesar de tudo, né, tudo que você fizer, você não gerar nenhum tipo de lixo na sua casa, tá? E preste atenção, até os seus calçados e os suas vestes vocês vão reciclar. Tudo isso ainda não vai ser suficiente, tá? Por quê? Porque ainda haverá uma quantidade gigantesca de resíduos sendo produzidos. Preste atenção. Uma vez que os resíduos urbanos não incluem apenas os resíduos residenciais, mas também resíduos de escritórios dos governos, das empresas, além dos resíduos da indústria. Aí você marcha para os escritórios, panfleta a redução de resíduos e convence-os a reduzir seus resíduos o suficiente para eliminar a sua parte dela. Então, eu tenho uma má notícia. Os resíduos municipais são apenas 3% da produção total de resíduos. Isso aqui é uma pesquisa dos Estados Unidos, tá, pessoal? Que tem uma outra característica de consumo, que consome muito, muito mais do que o Brasil em si. Então, mas você pode ter uma base para nós aqui, né? Eu quero ser claro, não estou dizendo que devemos viver de uma maneira mais simples. Eu vivo razoavelmente simples, mas eu não finjo que comprar muito, ou dirigir muito, ou não ter filho é um ato político poderoso, ou que é profundamente revolucionário. Não é a mudança pessoal, não é igual a uma mudança social. Então, como, com o mundo em jogo, viemos a aceitar essas respostas absolutamente insuficientes? Acho que parte disto é que estamos em uma encruzilhada. Uma encruzilhada é o lugar onde você tem várias opções. Mas não importa qual opção você escolha, você perde e bater em retirada não é uma opção. Neste ponto, deve ser muito fácil reconhecer que cada ação que envolve a economia industrial é destrutiva. E não devemos fingir que a energia solar fotovoltaica, por exemplo, nos isenta disso. Eles ainda necessitam de mineração e infraestruturas de transporte em todos os pontos e processos de produção. O mesmo se pode dizer de todas as outras chamadas tecnologias verdes, né? Então, para produzir energia verde, você vai precisar de alguns recursos que vão ser retirados da natureza, certo? Então, se nós escolhermos a opção 1, participar avidamente da economia industrial, acho que perderemos no curto prazo. Ganhar porque podemos acumular riqueza, o marco de sucesso nesta cultura, né? Acumular riquezas. Mas perderemos porque ao fazê-lo, desistimos de nossa empatia, nossa humanidade. E nós realmente perderemos porque a civilização industrial está matando o planeta, o que significa que todos perdem. Se nós escolhermos a opção alternativa de vida mais simples, podemos a curto prazo ganharmos porque nós começamos a nos sentir puros e não teremos que desistir de toda a nossa empatia. Perderemos porque a civilização industrial está matando o planeta, o que significa que todos perdemos. A terceira opção, atuando de forma decisiva para impedir a economia industrial, é muito assustadora por uma série de razões, incluindo, mas não se restringindo ao fato de que perderíamos alguns luxos, como a eletricidade,
estamos muito bem acostumados, não é, pessoal? Nesse calor, um ar-condicionado, ventilador, né? E o fato de que quem está no poder pode tentar nos matar por impedirmos seriamente de que eles façam o que? Lucrem e lucrem e lucrem a cada dia mais. Entenda, pessoal. Observando o texto aqui, entenda que existe no mundo um mercado capitalista que ainda é um melhorzinho em si, um modo econômico no mundo. Mas nós precisamos entender que ele visa muito o quê? O lucro. E essa ideia de lucro, ela ultrapassa até mesmo a questões morais, questões éticas, né? Muitas empresas não têm esse tipo de ideia. E a questão deles é o quê? É lucro e mais lucro, né? E eles não estão preocupados com o rumo que o planeta está seguindo. Eles não estão ligando se as futuras gerações terão acesso a recursos naturais. Eles não estão ligando para o pobre que não tem condição de comprar, né? Eles estão apenas ligando para quê? Para o lucro. E quando nós falamos sobre desenvolvimento sustentável, nós não podemos ser iludidos, né, que a população mais pobre vai deixar de consumir o produto que está no supermercado para comer um produto que é orgânico, que não vai agrotóxico, que não foi derrubado floresta para poder plantar, para poder criar o gado, porque esses produtos são caros. São produtos para quem? Para quem tem dinheiro, para quem é da elite. A população pobre vai ter que continuar comprando a carne da agropecuária, o arroz da agroindústria, que é mais barato, porque eles não têm nem a liberdade de consumir esses tipos de produtos, porque é um produto caro, que é um produto que a grande massa da população não vai comprar. Então nós temos que ter o que? Empatia em relação a isso. Não são movimentos pessoais, não são pessoas que vão mudar e transformar nosso consumo consciente. Não serão. Se nós não tivermos uma mudança social, geral, em que as empresas que são as grandes poluidoras não se movimentarem para diminuir a sua quantidade de emissão de gases, de consumo de matéria-prima, nós teremos um problema muito grande, não é? Então, tudo isso é muito delicado, porque nós estamos falando sobre economia. Quando nós falamos de economia, nós mexemos com todo mundo, né? E nós sabemos que se a economia não move, as pessoas vão passar fome, né? Se a agricultura também não move, as pessoas vão passar fome, porque nós falamos da indústria, nós falamos da agricultura, mas só que tudo isso é importante. Mas aonde está o X da questão? Está na onde? No consumo consciente, né? Que só vai ser possível a partir dessa mudança estrutural, entendeu? Porque a população pobre não tem condição de ser consumidor consciente, certo? Então nós encerramos por aqui. Crie as suas próprias opiniões, né? Leia o texto. Não caia na conversa de todo mundo, nem do seu próprio professor. Se não quiser concordar comigo, eu também não estou aqui para doutrinar ninguém. Eu estou passando aqui os dois lados da questão, certo? Tchau, obrigado para vocês.